outra, aparece uma novidade no mercado que promete ser milagrosa, principalmente quando o assunto é perder peso. Já surgiu o Goji Berry, o óleo de coco e o hibiscus. Mas será que eles realmente podem fazer a diferença na nossa saúde? Quem nos ajuda no Viver Bem de hoje é a nutricionista Ana Beatriz Vasconcelos, mais uma vez aqui conosco, que vai nos falar se existem realmente alimentos milagrosos. Boa tarde, Ana. Seja bem-vinda ao nosso programa novamente. Renata, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Então, Ana, muito se discute, né, agora a questão dos alimentos. A gente percebe que está virando um modismo entre os artistas, as redes sociais, a população acaba aderindo. Mas a alimentação, ela realmente pode operar milagres? Existem alimentos milagrosos? Bem, na verdade, o alimento milagroso não existe. Porque o milagre é aquele que não tem justificativa, né? Não tem comprovação. Então, o que existe é a ciência do alimento. A ciência do alimento, hoje, ela está em constante evolução. E nisso, as pesquisas vêm comprovando realmente algumas funcionalidades de alguns alimentos. E esses alimentos, se acompanhados, claro, de uma alimentação adequada, um exercício diário, ele pode sim ter um efeito benéfico, uma funcionalidade, além de nutrir o nosso corpo. Eles têm as suas potencialidades, mas elas não acontecem sozinhas, não passam de mágica. É preciso que a pessoa tenha uma alimentação adequada, faça exercícios físicos, que ela se empenhe realmente em aproveitar desse benefício. Perfeito. E esses alimentos, eles são ricos em algumas substâncias. E cada substância tem seu efeito. Contanto que seja utilizado de uma forma adequada, uma quantidade adequada, que tudo é quantidade e a forma, ele vai sim potencializar alguns efeitos desses alimentos, que são os alimentos funcionais. Mas antes da gente falar desse assunto, se aprofundar na questão da alimentação, a gente precisa entender um pouco sobre metabolismo, já que alguns alimentos prometem acelerar esse processo. Nós conversamos com a endocrinologista Tami Cambraia, que explica tudo isso pra gente. Metabolismo é um conjunto de reações químicas que acontecem no organismo para transformar a energia dos alimentos, em energia para as funções celulares. 70% dessa energia é utilizada para as nossas funções vitais, que seria respiração, digestão, batimento cardíaco, entre outras. A genética define 80% do nosso metabolismo basal. E a idade, depois dos 30 anos de idade, a cada 10 anos a gente reduz o nosso metabolismo basal em 5%. Por isso que com o passar do tempo é mais difícil manter ou perder peso se você não melhora a sua alimentação e não faz atividades físicas. Ainda hoje, a melhor forma de se acelerar o metabolismo é praticando atividade física com frequência, de preferência de alta intensidade e uma alimentação equilibrada. Os dois, sempre acompanhados por um educador físico e por um nutricionista, para ajudar a atingir os objetivos de uma forma mais adequada. Então, esses alimentos, esses suplementos, eles não têm estudos científicos de longo prazo, como as medicações que a gente usa para diabetes, pressão alta e obesidade, tem esse rigor, Então, a gente não sabe, só por ser suplemento ou natural, que isso não vai ser inócuo. Nós temos relatos de casos, de algum desses suplementos fazendo hepatite medicamentosa, distúrbios psiquiátricos. Então, hoje, infelizmente, não há nada milagroso e eficaz. Por isso que a obesidade hoje é uma das doenças mais prevalentes. Se nós tivéssemos um tratamento eficaz, não teríamos mais os obesos no mundo, Então, sempre procurar, o endocrinologista, o nutricionista e o educador físico, que é através de uma atividade e uma equipe multidisciplinar é que você vai conseguir atingir seus objetivos sem prejudicar a sua saúde. Muito bem, agora que a gente já entendeu o que é o metabolismo, e vamos falar um pouco sobre os alimentos que ajudam a acelerar esse processo. Eles realmente existem e podem ser otimizados, baseados num trabalho conjunto com nutricionista, educador físico e tudo mais, né, Ana? Exatamente. Normalmente, os termogênicos, eles têm em sua composição a cafeína. A cafeína, ele é um estimulante natural, que ele age aumentando nossos batimentos cardíacos. Além disso, ele auxilia na nossa circulação e aumenta também a liberação de alguns ácidos gástricos. Esse seria o principal componente, o princípio ativo dos alimentos termogênicos, a cafeína? Sim, a cafeína é o principal. Ele está incluído no próprio café, no chá verde, no chá preto e alguns outros componentes. Inclusive, Ana, a gente trouxe aqui a cafeína manipulada, porque muitas pessoas têm feito o uso da cafeína manipulada para treinar, para ter mais disposição.
é algo que pode ser sim utilizado, mas tem que ter um cuidado, né? Com certeza. A dosagem, principalmente da cafeína, tem que ser adequada para cada tipo de pessoa, principalmente porque com o tempo a pessoa vai se tornando resistente àquele estímulo. A cafeína nos deixa num estado de alerta, então eles não deixam mais dispostos para fazer atividade física. Então se a pessoa começa a utilizar já numa dosagem alta, com o tempo aquela dosagem vai perder o seu efeito. Então tem que procurar um profissional para indicar a melhor dosagem para iniciar o seu uso. Pra gente não perder o gancho da cafeína, a gente percebe que virou um modismo também entre as celebridades, subcelebridades fitness, o uso da cafeína, do café mesmo, com o óleo de coco. Isso realmente tem alguma comprovação? A gente tem aqui o óleo de coco, né? E aí eu vejo que as estrelas no Instagram têm usado uma colher de óleo de coco numa xícara de café. Tem benefício comprovado? Na verdade, ainda é um tabu o óleo de coco, né? Ele é um óleo rico em ácido láurico, que é um ácido que aumenta ainda o nosso colesterol. Então, a gente tem que ter um cuidado na hora dessa utilização. O único diferencial desse óleo de coco é que ele vai ter um efeito no nosso organismo, vai ser absorvido de uma outra forma, diferente das outras gorduras. Ele passa diretamente pelo sistema porta, que é uma outra via metabólica, e vai direto para o organismo, servindo para nutrir os nossos músculos. Tá? Muito bem, a gente continua falando de todos os alimentos que estão na moda, se são milagrosos ou não, daqui a pouquinho, depois do intervalo, que é bem rapidinho, você de casa, não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa, hoje falando sobre alimentos milagrosos. Eles realmente existem? Olha só, estávamos falando sobre a cafeína e eu ainda fiquei com uma dúvida, Ana. Pois não. Temos aqui a cafeína em cápsulas. Isso. O café da cafeína que a gente consome ele de manhã todos os dias, ele também causa esse efeito termogênico no nosso corpo? Ele tem essa capacidade ou a quantidade seria mínima diante de uma cápsula? Olha, o café que a gente toma, principalmente se ele for consumido sem açúcar, sem adoçante, ele tem um efeito muito benéfico nesse estímulo, né? Porque ele estimula a gente. Normalmente, uma xícara de café tem 75 miligramas, 45, variando de acordo com o tipo. Se é solúvel, né? Se é em grão moído. Então, ele tem o seu efeito. Caso a pessoa queira controlar mais a quantidade realmente do quanto que ela está consumindo, aí é bacana utilizar a cafeína. A gente chama essa cafeína encapsulada de cafeína anidra, que a gente utiliza manipulando através de uma farmácia de manipulação, né? E aí a gente tem controle. Essas que vendem nas lojas, elas têm uma dosagem muito alta, então a gente tem que ter um cuidado, principalmente as pessoas hipertensas, né? Que tem que ter um controle maior nesse estímulo cardíaco. Tá certo. E quando a gente fala de alimentos milagrosos, o principal item é os alimentos que são termogênicos. Para a gente entender esse universo, afinal existem muitas ervas que trazem esse benefício, a gente trouxe uma matéria especial para o nosso programa de hoje. Termogênico é tudo aquilo que vai acelerar o processo de queima de gordura no teu organismo. A queima da glicose e a queima de gordura. O nosso corpo, ele faz isso naturalmente. Todos nós fazemos isso naturalmente, né? E existem os alimentos que também potencializam essa questão, que são os chás, os alimentos que contêm cafeína, os alimentos que contêm noradrenalina, os alimentos que contêm capsaicina, esses produtos que fazem com que o teu metabolismo seja acelerado naturalmente. O teu corpo naturalmente já produz a queima da gordura, ele usa principalmente o tecido adiposo, é o principal combustível dele, né? A gordura queima a glicose para que teu corpo gere calor, mantenha a temperatura e para que ele queime essas calorias excessivas. Os termogênicos são procurados para que o teu metabolismo seja acelerado. O metabolismo lento queima pouca gordura, queima pouca glicose, a digestão fica comprometida, o teu corpo anda devagar. Quando você acelera o seu metabolismo, tudo melhora. Na academia, por exemplo, né? É muito comum, poxa, olha, eu tô sem energia, eu preciso de algo que me dê mais disposição, que me sirva como incentivo lá na hora de malhar, de correr, de fazer a minha atividade física. Então, os termogênicos têm essa capacidade de aumentar a sua resistência física. Aumentando a tua resistência física, você passa mais tempo fazendo atividade física, então, consequentemente, mais calorias são queimadas. Tudo em excesso é prejudicial, mas existem contraindicações
sim, tá? Grávidas, lactantes, idosos, pessoas hipertensas, quem tem arritmias cardíacas, quem tem problemas com insônia, não é aconselhável que se tome os termogênicos, porque eles vão te deixar mais disposto, mais esperto, digamos assim. O calor, a temperatura do corpo aumenta. Se você é hipertenso, a pressão vai subir. Se você tem problema cardíaco, como eles aceleram os batimentos cardíacos, você vai sentir indisposição, sim. Tem muita gente que acha que o simples fato de tomar termogênico o dia inteiro vai resolver o seu problema, vai ficar com aquele abdômen sarado, vai tirar a celulite. Gente, não é assim, né? Lógico, tudo associado a uma boa dieta, atividades físicas, você consegue um resultado muito bom. Mas, de um modo geral, o termogênico é tido como aquele que tira a gordura do corpo. Não é bem assim. Ele não tira a gordura do corpo, gente. O termogênico, ele é um parceiro muito legal, porque ele vai acelerar a queima dessa gordura. Mas ele sozinho, ó, não tira, não. A gente já entendeu que nada é capaz de fazer milagres sozinho, né? Aqui na nossa mesa, por exemplo, Ana, o que nós temos de termogênicos que ajudam a acelerar a queima, o metabolismo, aumentar a temperatura do corpo? Bem, aqui a gente tem o chá verde, que é conhecido como realmente um termogênico milenar, né? Chá verde, esse daqui, que pode ser tanto a própria folhinha na infusão, quanto comprar já esses sachês já resolve. Esses sachês a gente tem que ter um certo cuidado, né? Porque a gente não sabe como que tá a folha dentro, se está mofada, se tem alguma outra característica que pode ser prejudicial. Então a gente tem que ter cuidado. Os que a gente sempre recomenda em consultório, preferencialmente o natural. A folha, Esse é natural, mas porém a gente não consegue identificar se está em uma boa qualidade o produto. O que mais que pode ser termogênico? O termogênico, ele então eleva a nossa temperatura interna. A gente tem aqui como termogênico o gengibre. É uma ótima opção para ajudar nesse aumento da temperatura. Tanto o natural. gengibre em pó, quanto o próprio... E isso, utilizar o gengibre em sopas, na refeição, né? Bater até em sucos, fica ótimo também. E aqui também a gente tem... o chá preto também é uma outra variedade da Camellia sinensis, que é o chá verde, só que na versão do chá preto. Ele teria bastante, na composição dele um índice de cafeína considerável? Dentro dos chás, a base do chá verde, né, da Camellia sinensis, o chá preto é o que tem o maior teor de cafeína. Entendi. Antes da gente entrar um pouquinho sobre os demais alimentos que falam, na verdade, sobre os diuréticos, porque as pessoas acabam misturando um pouco as duas coisas, a gente tem uma lista também no nosso plasma de outros alimentos que também são considerados termogênicos. Eu queria que colocasse na tela cheia, então, para a gente explicar um a um para o pessoal de casa. A pimenta, por exemplo, Ana, ela é um alimento termogênico. Isso, ela tem em sua composição a capsaicina, que é uma substância que aumenta também a temperatura interna corporal e ela deve ser consumida, né, nos alimentos, pode ser durante as refeições, que ela auxilia nesse aumento do metabolismo, acelerando o nosso organismo. Mas não posso sair colocando pimenta em tudo, né, Ana? Tem que ter um equilíbrio. Para pessoas que têm hemorroidas ou então pressão elevada, né, em excesso. Então tem que ter um controle, nada demais em excesso vai fazer bem, tem que ter um controle adequado do consumo. A canela, por exemplo, a canela também é considerada um alimento termogênico? Ela é considerada, sim, um alimento termogênico e pode ser utilizado tanto em sobremesas, né? Utilizando para fazer umas receitas menos calóricas, utilizando a canela como mingás, proteicos ou em outras receitas que pode ser um estímulo para aumentar a nossa termogênese natural. O gengibre, que a gente já falou, e eu acho que ficou até bastante conhecido nos sucos detox, né? Que mistura couve com gengibre, também entra nessa classificação. Isso. Lembrando, claro, que os termogênicos têm que ter cuidado aquelas pessoas que têm problemas gástricos, porque como é um estimulante natural no nosso estômago, aquela pessoa que já tem uma lesão no estômago, úlcera, gastrite, ou até mesmo refluxo, ela deve ter cuidado com esse tipo de alimento, porque pode agredir, sim, o seu estômago, tá? Muito bem, estamos conversando com a nutricionista Ana Vasconcelos. Você de casa, não saia daí. Daqui a pouquinho a gente volta falando então um pouco mais sobre os alimentos termogênicos e a gente explica também os alimentos diuréticos. Entenda mais depois do intervalo.
de volta com o nosso programa falando sobre alimentos milagrosos. Eles realmente existem? Temos vários alimentos que viraram modismo entre as pessoas que buscam um corpo bonito, um corpo saudável, mas a gente esclarece aqui porque nem tudo é como a gente pensa, como parece, né? Estávamos falando sobre os alimentos termogênicos e tem um na nossa lista que é a água gelada, que me deixa um pouco curiosa. Há pessoas que falam que a água morna com a gotinha do própolis ajuda, há outras que falam que a água gelada em jejum é o que vai ajudar a queimar. Como a água pode ajudar, então, a acelerar o metabolismo, Ana? Olha, nós somos os seres humanos, né? E nós temos uma forma de regulação da temperatura interna. Então, se a gente consome um alimento que está numa temperatura diferente da nossa, natural, então, o nosso corpo tende a trabalhar para que aquela temperatura do alimento se torne igual à nossa. Quando a gente consome um alimento gelado, esse alimento vai dar um trabalho para o nosso corpo para que a gente abaixe a temperatura dele a ponto que aumente. Se eu quero usar, então, a água gelada como um termogênico, eu tenho que consumi-la gelada. Isso, ela tem esse efeito de aumentar esse trabalho do corpo para que a temperatura se iguale à nossa temperatura corporal. E realmente funciona essa questão de tomar água gelada em jejum? Tem que ter um cuidado somente a pessoa que tem um problema gástrico, né? E aí tem que cuidar para não... Porque extremos de temperatura para uma pessoa que tem problemas gástricos não são favoráveis, ok? Certo. Agora, para a gente explicar um pouquinho mais sobre a nossa mesa, para não confundir o pessoal de casa, já que estamos falando de alimentos milagrosos e não somente dos termogênicos, porque temos uma outra linha de alimentos que ajudam numa dieta equilibrada, para quem está fazendo seguindo algum outro programa alimentar, que são os diuréticos, né? Existem alimentos que são capazes de melhorar esse trabalho do nosso corpo? A diurese é o trabalho natural do corpo de excluir aquele excesso de água retida, né? Então, o nosso corpo já faz isso naturalmente. Se a pessoa tem um problema de má circulação, de retenção de líquidos, é porque algo não está acontecendo como deveria estar no seu corpo. Ela pode estar consumindo em excesso sódio, alimentos muito processados, muito ricos em sódio, shoyu, a gente lembra, molhos temperados já da indústria. Então, isso é um sinal que aquele corpo já não está saudável. Essa pessoa, ela tem que controlar a causa desse problema. E uma forma de auxiliar, né, nesse problema que é a retenção é utilizar os diuréticos, que são os chás, de uma forma equilibrada. O excesso também de diuréticos não deve ser recomendado, tá? Só os chás entram nessa categoria de diuréticos? Somente os chás? Não, a gente tem alguns alimentos também que auxiliam na diurese, que são os alimentos ricos em potássio, como, por exemplo, o abacate, o pepino, o chuchu. Esses alimentos, quando utilizados, né, no nosso dia a dia, na forma de sucos, por exemplo, eles servem também para auxiliar a eliminar esse líquido retido em excesso. Aqui na nossa mesa hoje, quais são os alimentos diuréticos? Quais são os chás diuréticos e tudo mais? A gente tem vários chás no mercado, né, disponíveis. E aqui na nossa mesa temos o hibiscus, que é uma flor de uma planta que serve para aumentar essa diurese. E ainda a cavalinha, também aumenta expelir esse líquido em excesso. Os demais chás, o chá verde, o chá preto, eles são somente chás termogênicos? Isso, eles têm um efeito antioxidante e termogênico. Ainda, é claro que assim, o consumo de líquidos vai auxiliar nessa eliminação natural. Então, quando a pessoa já não tem o hábito de consumir líquidos de uma forma adequada e ainda consome chá, líquidos, seja lá qual for a sua forma, de preferência sem açúcar, né, ou aditivos, esse líquido vai aumentar essa eliminação pela diurese. O hibiscus, ele ganhou uma atenção, chamou mais a atenção recentemente até. Por exemplo, para a gente consumir o hibiscus, vai tomar durante todo o dia, vai tomar em determinado horário do dia? Como que pode ser feita a preparação, Ana? O hibiscus, ele é feito através da infusão das folhas. O que é a infusão? Infusão nada mais é do que o chá. Quando a gente aquece a água, a recomendação é de 1 litro de água para 1 colher de sopa de hibiscus, da flor. Essa água, quando é aquecida, ela não deve chegar à fervura. Quando inicia a fervura, desliga já o fogo e pronto. Aí a gente tem aqui essa água que foi aquecida. E aí, para 1 litro de água, a gente utiliza 1 colher de sopa da flor desidratada. Que a gente encontra nas casas de ervas naturais,
encontra até em algumas farmácias. Hoje ele está bastante popular no mercado. Isso. A gente mexe, normalmente, como o hibisco... Porque a água tem que estar uma... bem quentinha, tá bem né? Nosso quentinho. estúdio já não está tão quentinho assim. A flor já vai liberando uma cor bem característica. Que fica desse jeito o resultado final, fica né? um vermelho, uma coloração avermelhada bem intensa. Tem que ser feito e consumido no mesmo momento ou eu posso fazer preparação de uma quantidade maior e armazenar ali na geladeira para lembrar de consumir ao longo do dia? O ideal é que se consuma pelo menos em um dia. Ainda não há estudos suficientes para nos mostrar isso. No caso do chá verde, já há estudos que mostram que até 48 horas ele pode ser armazenado em geladeira. Mas o hibisco ainda não tem nada que efetivamente nos dê garantia. Nos programas alimentares que você costuma montar para os seus pacientes, em que momento do dia entra o chá do hibiscus? Chás, em geral, eles devem ficar nos intervalos das refeições, porque eles possuem fitatos. O que é fitatos? São antinutrientes. Então, eles bloqueiam a nossa absorção de nutrientes muito importantes, como os minerais, magnésio, zinco, né? Então, ele não deve ser consumido junto com as refeições principais, que é onde a gente tem maior aporte de carnes, né? Que tem nutrientes, proteínas, outros alimentos que estão nessas refeições principais. Há ainda uma receitinha de misturar a cavalinha, que também é um diurético, com o chá do hibiscus. Isso ajuda a potencializar esse chá? Tem muitas pessoas que indicam a mistura de ervas, né? Tem que ter só um cuidado à quantidade. Para não exagerar e se sentir qualquer desconforto, procure um médico, né? Se sentir dor, urina, né? Porque a pessoa pode ter algum cálculo renal e não sabe e está estimulando essa diurese. Isso pode ser muito perigoso para ela. De forma bem rápida, Ana, para a gente não deixar de falar, o Goji-Berry, qual que é a função dele? O Goji-Berry, ele é um super alimento. Ou seja, as pessoas começaram, através da mídia, né, a divulgar esse alimento que não existe, não é produzido aqui na nossa região, no Brasil. Ele vem de fora. Então, ele é um alimento que é conhecido por ser extremamente antioxidante, de ser rico em flavonoides, que são componentes que trabalham evitam nosso envelhecimento precoce e ainda na prevenção do câncer. Muito bem, Ana Beatriz Vasconcelos participou conosco hoje para falar sobre os alimentos milagrosos. A gente encerra o nosso programa agora, lembrando que sábado que vem estamos de volta. Agradeço a sua audiência. Tchau, gente, ótimo fim de semana.